A espectroscopia de luz visível é uma forma simples e eficiente de avaliar a composição atômica de uma amostra. Mas para que a gente entenda a espectroscopia de luz visível, primeiro é necessário que nós entendamos o que é luz visível. A luz visível ela é uma onda eletromagnética formada por um campo elétrico e por um campo magnético, estando os dois perpendiculares entre si. Quando a gente fala que é perpendicular, a gente quer falar que entre os dois existe um ângulo de 90 graus. Então, eu poderia colocar essa imagem aqui para representar a composição da minha luz visível, onde na vertical nós teríamos um campo elétrico e na horizontal nós teríamos um campo magnético. Como a imagem permite ver, entre eles existe um ângulo de 90 graus. Então, é exatamente o que nós estávamos falando. Um campo elétrico e um campo magnético perpendicular entre si. Isso aqui é a composição da luz visível. Se a gente pegar a luz visível, um exemplo, a luz branca, que seria a luz emitida pelo Sol, e incidir ela sobre um prisma de vidro, ocorre uma decomposição nas cores que formam o espectro da luz visível. Como assim? Tenho aqui um prisma de vidro, e nesse prisma de vidro eu estou incidindo uma luz branca, que está representada por esse feixe aqui. Ao incidir sobre o prisma de vidro, a luz se decompõe nos seus diversos comprimentos de onda. Beleza? E aqui está mostrando as cores que surgem, que são do violeta até o vermelho. Essa gama de cores que aparece aqui no intervalo é a gama de cores que é visível aos nossos olhos. Tá? Ainda existirão outros comprimentos de onda, que são o infravermelho, a região do infravermelho e a região do ultravioleta, mas que nossos olhos não conseguem visualizar. Tá bom? Então, isso aqui que foi decomposto através da incidência de uma luz branca sobre um prisma de vidro, nós chamamos de espectro da luz visível. Sabendo o espectro da luz visível e a teoria do prisma, a gente consegue explicar o que acontece em um arco-íris. Tá? O arco-íris aparece geralmente em dias chuvosos pela manhã. Por quê? Manhã ou tarde, né? Porque por trás das nuvens vai existir luz branca proveniente do Sol. Essa luz branca ela incide sobre gotículas de água. Essas gotículas de água, elas formam as nuvens. As gotículas de água servem como uma espécie de prisma de vidro. O que ela consegue fazer? Ela consegue pegar a luz branca e decompor essa luz branca nos seus diversos comprimentos de onda. Tá? E nós ficamos com a região do visível à mostra, ou seja, a região entre o violeta e o vermelho. Então, nós sabemos que o arco-íris ele é formado nada mais, nada menos pela decomposição da luz branca proveniente do Sol pelas gotículas de água das nuvens. Certo? Com esses conhecimentos, nós podemos já entrar em espectroscopia de luz visível. Como seria isso, galera? É possível identificar um determinado elemento em decorrência do espectro de luz gerado por ele. Como assim? Vamos supor aqui que nessa ampola eu tivesse gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ao ser colocado numa grande diferença de potencial, está aqui ó, polo positivo e polo negativo, ele emite um raio aqui dentro. Tá? Esse raio, essa radiação que é emitida pela lâmpada, o que vai acontecer? Ela vai ser incidida sobre um prisma de vidro. E a radiação vai ser decomposta nas suas componentes de cores. Como nós vemos aqui, surgiu uma cor na região aqui do vermelho, né? Uma região, uma cor de azul claro, um azul um pouco mais escuro e um violeta. Isso aqui, nós poderíamos falar que seria o espectro visível
do hidrogênio. Então, caso nós tenhamos uma amostra não conhecida, tá? Nós tenhamos um determinado gás que nós queremos saber qual é. Nós faríamos uma diferença de potencial nele, certo? Esse gás, quando rarefeito, com alta diferença de potencial, emitiria uma luz. Essa luz emitida nós separaríamos através de um prisma de vidro, gerando um espectro. Se por um acaso um dos espectros formados fosse na cor, fosse do padrão do hidrogênio, nós poderíamos falar que, com certeza, o hidrogênio era um dos componentes da amostra. Porque cada gás, cada substância vai ter um espectro visível característico. Então, é possível identificar um determinado elemento e decorrência do espectro gerado por ele. Está aqui. Temos 3 espectros diferentes. O primeiro espectro sendo o do hidrogênio, segundo espectro sendo do hélio, terceiro espectro sendo do sódio. Tá? Vocês podem observar que as características entre eles são bastante diferentes. Certo? Se as características são bastante diferentes, cada um tem um certo padrão. Então, ao avaliar a amostra, nós vamos ver qual espectro é formado e, através do espectro formado, nós conseguimos identificar a composição da amostra. E isso se chama espectroscopia de luz visível. Concluímos nossa aula, espectroscopia de luz visível para identificação de elementos químicos.